Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de ciências de hoje, nós vamos responder as atividades da página 25, tá? E depois, na página 26, nós vamos conhecer outro bioma, o Pantanal. Então, aqui nós temos algumas perguntinhas sobre os biomas que a gente já estudou. Então, a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado, tá bom? O que é o que é? Então vocês vão ler esses dois o que é e vão responder qual bioma ele está se referindo. Então, podem voltar nos textos, tá? Se precisar. Então, por exemplo, quando vista de cima parece um enorme tapete verde, cortado por grandes rios, então muitas árvores, muitas flores, plantas. Nesse bioma é muito quente e chove quase todos os dias. Então desculpa, é um bioma, uma região muito quente, só que também pela chuva é muito úmido, né? Tem uma paisagem exuberante, é a maior floresta tropical do mundo. Então vocês vão colocar, né? Se é a Amazônia, Caatinga ou Cerrado. Vamos ler a B, tá? Opa. A 2 tem um textinho para vocês lerem. Leia um trecho do livro Na Trilha do Lobo Guará, uma viagem pelo Cerrado. Então, aqui é uma viagem pelo Cerrado, pelo bioma do Cerrado, que apresenta as características desse importante bioma brasileiro. Então, vou ler com vocês. Apesar de ter muitos espinhos, o fruto do pequizeiro, então está falando desse fruto. O fruto tem bastante espinhos. O pequi serve de alimento para diversos animais, como araras, tucanos, veados, pacas e tatus. Ao se alimentar dos pequis, esses animais podem espalhar as sementes, que vão germinar longe da árvore que produziu os frutos. Então, os animais eles pegam o fruto do pequi, eles vão comer em outro lugar e eles vão derrubando as sementes, os caroços, né? Alguns restos que caem em outro espaço do solo, longe do fruto, e acaba daí germinando, né? Produzindo. Lembra que as queimadas influenciam na germinação da semente, do fruto, faz brotar? Aqui nós temos uma imagem da árvore e ampliada aqui os frutos. Não dá para ver muito espinho, mas deve ser todo pontudinho assim, ó. Todo espinhadinho. Atividade. Circule de cor verde, o nome da árvore citada. Então, o nome da árvore que foi citada, vocês vão circular de verde. De amarelo, vão circular o nome do fruto da árvore, tá? Nome do fruto, da fruta. Azul, na cor azul, vocês vão circular o nome dos animais que vivem ali no cerrado que se alimentam desse fruto, tá? De azul, os animais, certo? B. Faça um desenho que represente a relação descrita no texto. Então, vocês vão fazer um desenho no caderno que represente os animais se alimentando desse fruto e derrubando, espalhando sementes em outro espaço que com o tempo, com as queimadas, com o clima, com a chuva, conseguem germinar e vão surgindo novas árvores desse fruto. Certo? C. Em que bioma ocorreu a interação desses animais citados? Então, qual bioma esses animais eles se alimentam do fruto do pequizeiro, se alimentam do pequi, tá bom?
respondendo essa parte, pessoal, manda foto, tá bom? E a gente vai estudar na outra página, na página 26, o bioma do Pantanal. Continuando então, pessoal, nós vamos ver um pouquinho sobre um outro bioma, o Pantanal. O Pantanal é bem pequenininho. É essa regiãozinha aqui, tá? Então vocês vão escolher uma cor para pintar o bioma aqui, a região do Pantanal. Então, como que é o bioma do Pantanal? Ele é encontrado no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, tá? Assim como os outros biomas brasileiros, o Pantanal tem uma característica por ter dois períodos bem distintos: o período das cheias e o período das secas. No período das chuvas intensas, é comum as plantas ficarem debaixo da água e os animais se refugiarem nas plantas mais altas. Então, como assim cheias? Os rios ali que cercam os lagos, as águas que cercam as florestas ali, as árvores, no tempo de cheia, com muitas chuvas, muitas árvores ficam embaixo, muitas plantas ficam embaixo da água e os animais se refugiam nas plantas mais altas, então eles sobem no topo das árvores, das plantas, tá? Quando as chuvas diminuem e chega a época das secas, a água baixa e as áreas antes inundadas tornam-se ricas em matéria orgânica, que serve de adubo para as plantas. Então, é uma maneira delas se sustentarem, né? Depois que passa a chuva, que ela diminui, as plantas, as árvores que ficaram submersas, cobertas de água, elas se decompõem, ficam uma matéria orgânica e servem de adubo para as próprias plantas. Nesse período, muitas árvores começam a florir. Então, depois que passa o período das cheias, as plantas, as flores começam a florir. Os animais retornam para as partes mais baixas, tá? E esse ciclo de seca se repete todo ano e garante o equilíbrio desse ambiente. Então, tem o período de cheia, de muita chuva, o período de seca. Depois volta para o período de muita chuva, depois o período de seca, tá? No Pantanal encontram plantas como o aguapé, a aroeira e o manduvi. Entre os animais que vivem nesse ambiente, destacam-se jacarés do Pantanal, capivaras, ariranhas e muitas aves. Então, no tempo das chuvas, né, de muita cheia, as aves elas ficam no topo das árvores, né? Já os jacarés vivem na água, então para eles podem sofrer um pouco mais nas secas, mas ainda teria um pouco de água para eles ficarem. Então aqui ó, nós temos uma imagem na época das cheias. Então como as águas elas ficam em grande quantidade e cobrem muita vegetação. Aqui nós temos uma imagem de uma das plantas que foi citada, tá? Que é a água-pé. É uma planta aquática muito comum no Pantanal. E aqui uma imagem do jacaré do Pantanal, um dos animais que vivem aqui nesse bioma. Quando as águas baixam, animais como o jacaré do Pantanal aproveitam para se alimentar de peixes que ficam expostos. Então, quando está no tempo da seca, às vezes alguns peixes ficam enroscados, né? Ficam num local que a água está tão rasa que fica bem fácil para o jacaré encontrar e se alimentar deles. Então, é uma sobrevivência, né, pessoal? Então, aqui o Pantanal, ele fica no Mato Grosso do Sul, né? Então, é uma região banhada por muita água. No momento da cheia, de muita chuva, chega até a encobrir as plantas, muito das plantas, né? E no tempo da seca, essa água baixa, essas plantas, essas árvores, essas flores germinam, florescem, né?
que tem aí essas características. Então, o Pantanal aqui é representado por essas características, pessoal. Leiam com bastante atenção, grifem os pontos importantes. Esse é um outro bioma que se encontra no nosso país. Abraço, pessoal!